Vamos dar início à apresentação do nosso estudo sobre os agentes móveis de software da disciplina Sistemas Distribuídos, professor Eduardo Xavier. Os integrantes do nosso grupo são Alexandro Gomes, Caio Nogueira, Iago Silva, João Batista e Levi Dourado. Nos últimos anos, a mobilidade de código surgiu como uma nova abordagem para a construção de aplicações distribuídas. Essa abordagem baseia-se na ideia de um processo poder, de forma dinâmica, suspender sua execução corrente em um determinado local, mover-se ou ser movido para outro local e lá continuar sua execução. Nessa abordagem, o programador possui controle sobre o momento em que se faz necessária a movimentação de seu processo e sobre o local onde tal processo deve ir. Apesar disso, o processo de movimentação em si é totalmente transparente ao programador. Essa transparência é fornecida por plataformas de suporte à mobilidade, tais como as plataformas Voyager da ObjectSpace e Eclipse da IBM. Conceitualmente, os agentes móveis de software são programas que podem migrar entre computadores através da rede durante a sua execução, carregando consigo o seu código e o seu estado de execução. Seu código deve ser necessariamente escrito em uma linguagem de programação independentemente da plataforma, permitindo melhor mobilidade do agente. Para melhor compreensão, utilizaremos como exemplo o funcionamento de um agente para o e-commerce. O agente tem a tarefa de procurar um determinado produto em várias lojas virtuais, seguindo critérios pré-estabelecidos. Eventualmente, quando o agente encontra o produto, ele negocia e compra ou encomenda o produto escolhido. Um outro exemplo seria um primeiro encontro de um casal, onde o agente teria a tarefa de escolher um restaurante, reservar uma mesa para dois, procurar um espetáculo próximo ao restaurante, comprar ingressos e encomendar um buquê de flores para o dia seguinte. Muitas pessoas podem confundir os agentes móveis de software com as chamadas de procedimentos remotos, também conhecidas como RPC, sendo que entre essas duas tecnologias há diferenças que é importante compreendermos. No RPC, a comunicação é feita computador a computador, onde um cliente chama procedimentos em um servidor, sendo assim uma comunicação cliente-servidor. Já os agentes móveis de software usam programação remota, na qual um programa, além de poder fazer chamadas de procedimentos em outro computador, também pode executar seus procedimentos sobre outro computador, de forma que o agente possa se mover de um host para outro e depois retornar ao host de destino, levando consigo a própria programação e seu estado atual. Existem alguns conceitos ou termos quanto ao modelo desses agentes, que são lugar, agente, deslocamento, encontro, autoridade e permissão. Lugar, que também é conhecido como contexto, é o ambiente lógico de execução de agentes, que disponibiliza um conjunto de serviços ou recursos. Ele possui atributos como identidade e autoridade. O agente consiste em código e seu estado de execução. Ele possui atributos como identidade, localização, autoridade e permissão, podendo ser estacionário ou móvel. Já o deslocamento é a transferência de um agente de um lugar para outro, na qual esta transferência só ocorre se o agente estiver autorizado a visitar o destino. No encontro, a interação entre dois ou mais agentes ocorre de maneira direta. Geralmente, os agentes são posicionados em um mesmo lugar. Por outro lado, a autoridade é a identidade da pessoa ou empresa que o agente ou host representa. É importante ressaltar que a autoridade e a identificação servem como base para autenticação e autorização. Por fim, as permissões determinam quais são as operações que podem ser executadas por agentes e lugares, como também a quantidade máxima de recursos que podem ser executados. Voltando ao exemplo do primeiro encontro, precisamos entender quais são as ações que podem ocorrer ao longo da vida de um agente. Normalmente, existem 9 principais ações. Conheceremos um pouco sobre cada uma delas. A primeira ação é a create. Nesse método, o agente nasce, inicializa o seu estado e recebe as informações do que deve ser realizado em outro host. A segunda ação é chamada de clone. Um clone ocorre quando um agente é criado com o mesmo estado do agente original. Para isso, é necessário que ele seja enviado para outro host para executar as instruções sem que o agente inicial saia do host de origem. A terceira ação é o dispatch. Nesta ação,
simplesmente um agente é remetido de um host para outro. A quarta é deactivate. Esta ação congela a execução do agente e armazena o seu estado. Já a quinta ação é chamada de run. O run ocorre quando um agente é iniciado no host de destino. Activate é a sexta ação. Ela ocorre quando a execução do agente é iniciada ou retomada. A sétima ação é o arrival. Quando o agente chega em um host, ele entra em uma fila de execução. O host possui um agente que recebe os que chegam e, conforme suas permissões e autoridade, esse agente pode desativá-lo, ativá-lo ou destruí-lo. A oitava ação é chamada de retract. Ocorre quando um agente é chamado de volta ao seu host de origem. A nona ação é a dispose. Esse método é utilizado para destruir e liberar recursos do agente. Os três principais componentes dos agentes são: linguagem para a programação dos agentes. É uma linguagem de programação, como Java, por exemplo, que permite aos desenvolvedores definirem o algoritmo que o agente executa e a informação que ele carrega através do seu deslocamento pela rede. Sistema do agente é o software que provê a máquina virtual para a linguagem de programação dos agentes. Esse sistema também é responsável por gerenciar a execução dos agentes e lugares. O protocolo de transportes de agentes é utilizado para determinar como os agentes são codificados e transferidos entre os servidores. Bom, mas em quais situações são empregados os agentes móveis de software? São utilizados, por exemplo, para executar tarefas complexas ou tediosas, como uma busca de informação na rede, representar pessoas ou organizações incorporando suas autoridades, executar de forma autônoma durante um longo período de tempo, como dias e meses, serem ativados de um computador móvel e retornar o mesmo na próxima conexão, ser usado em redes com conexões instáveis ou com pequena largura de banda, interagir com outros agentes de outros usuários, acessar recursos e dados em máquinas remotas, monitorar o estado de um sistema ou de uma base de dados. Como exemplo de uso de agentes móveis, podemos citar o monitor financeiro, onde um conjunto de agentes monitoram as principais bolsas de valores no mundo para ativar as transações nas bolsas de valores locais. A segurança é um dos principais problemas que os agentes móveis sofrem. Dois deles são proteger hosts de agentes maliciosos e proteger agentes de hosts maliciosos. Um problema real, por exemplo, seria quando uma pessoa precisa viajar de Recife para Salvador em um domingo. Ela envia então um agente móvel de viagens para visitar os servidores de algumas companhias aéreas. O agente móvel deve encontrar o melhor preço da viagem e retornar com o dado para o solicitante. A partir daí, esse agente pode sofrer dois ataques: o ataque por espionagem e o ataque por manipulação. No ataque de espionagem, pode ocorrer o limite de preço configurado pelo solicitante e as ofertas dos competidores das companhias aéreas. Já no ataque por manipulação, a base de dados e o código do agente podem ser manipulados. A prevenção de ataques é melhor do que a detecção, pois detectar um ataque é difícil, lento e caro. Existem várias técnicas usadas para proteger os agentes móveis, como por exemplo a criptografia, onde os dados e o programa em si podem ser criptografados, evitando assim que sejam manipulados indevidamente.